Olá pessoal, vamos começar a nossa sexta aula falando rapidinho aqui das invasões holandesas e estrangeiras no território brasileiro, ok? Então, é o seguinte, o Brasil, no período colonial, sofreu ataques frequentes de piratas e corsários entre o século XVI e XVII, tá? Com o objetivo principal de capturar navios carregados de açúcar, que valia muito, além de outras riquezas coloniais. Então, dezenas de embarcações foram capturadas entre 1588 e 1591, e isso era um problema, principalmente considerando a vulnerabilidade das caravelas, que eram de pequeno porte e não eram carregadas de armas e canhões como outros navios, e o que levou em 1649 para a criação de um sistema de frotas por Portugal, que era um sistema em que colocava frotas ao redor dos navios carregados de açúcar. Em meio a esse cenário, algumas potências estrangeiras estavam tentando conquistar novos territórios aqui nas Américas. Uma delas era a França. A França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, achava aquilo um horror, porque o tratado dividia o mundo entre Portugal e Espanha, e as outras potências ficavam tipo assim, uai, e agora? E nós? Né? Então, ela não reconhecia, não só não reconhecia, como também criticava, e tinha o objetivo de estabelecer colônias permanentes na América, principalmente na América Portuguesa. Por causa disso, o Brasil passou por duas experiências principais do intervencionismo francês aqui na América: a França Antártica e a França Equinocial. E quando eles chegavam aqui, eles mantinham alianças comerciais com grupos indígenas justamente para evitar os ataques e a queda de seus entrepostos. A primeira experiência francesa aqui no Brasil foi a França Antártica, que durou de 1555 a 1567, ou seja, 12 anos. Foi fundada por Nicolas Durand de Villegagnon, na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, no atual Rio de Janeiro. Foi a primeira tentativa francesa de colonização do Brasil e foi realizada por meio de alianças com grupos indígenas locais. Só que, como resultado, depois de 12 anos aí de lutas, os franceses foram expulsos pelos portugueses e a cidade do Rio de Janeiro foi fundada. Em seguida, em 1612, francês Daniel de Latouche, né, o francês, chegou no Maranhão e fundou a cidade de São Luís. Só que esse projeto durou só 3 anos. Houve uma expansão em São Luís, de São Luís para áreas do Pará, e o português teve uma reação militar rápida e organizada a partir de Pernambuco. Eles expulsaram os franceses em 1615 e em 1616 ainda fundaram Belém, ali no Amazonas, justamente para evitar a presença francesa na região. Posteriormente, os franceses, que não haviam desistido, né, eles conseguiram colonizar a região da Guiana Francesa mais ao norte, que não estava em reduto português. Apesar de que a Guiana Francesa ela foi invadida pelo Reino de Portugal, pelo Brasil, quando Dom João estava aqui. Então, isso é interessante de considerar. Uma situação interessante é o cenário das invasões holandesas no Brasil, porque inicialmente Portugal e Holanda eles eram super próximos. Holanda financiava o comércio açucareiro, o transporte açucareiro, o refino do açúcar, e Portugal dependia disso para poder exportar o açúcar. E eram países muito próximos. E quando eu falo Holanda, na época eu chamo de Holanda porque era província. Hoje não é mais Holanda, hoje é Países Baixos, tá, pessoal? Então, se alguém tiver dúvida, Holanda e Países Baixos são a mesma coisa hoje. Só que, quando o reino foi para a União Ibérica, em que a coroa de Portugal e da Espanha se tornaram uma só, principalmente sobre a hegemonia espanhola, perdão, as tensões da Holanda com a Espanha, que eram já proeminentes, dificultaram a relação entre Portugal e Holanda. Portugal meio que teve que comprar a briga da Espanha contra a Holanda. E os holandeses, assim, é aquele negócio. Pode até ser amigo, mas no momento que vira inimigo o negócio fica feio. Então eles tinham alguns interesses. Eles queriam controlar a produção do açúcar, o tráfico de escravizados também ali no Atlântico, tanto é que eles atacaram a costa centro-africana e as feitorias portuguesas. Eles criaram para esses fins a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1621 e iniciaram uma disputa pelo controle econômico do Nordeste.
Houve duas invasões principais, na verdade foram três, mas as principais foram duas. A primeira foi em 1624, que durou um ano, foi a conquista de Salvador pelos holandeses, a cidade foi ocupada, só que teve uma resistência nacional que conseguiu expulsar os holandeses. Essa resistência nacional foi apoiada por uma força luz espanhola que chegou lá da Europa e reconquistaram Salvador. Em 1627 teve uma outra invasão a Salvador, mas só foi um momento de saque temporário sem necessariamente colonização. A invasão mais importante aconteceu em Pernambuco, que se iniciou em 1630 e durou até 1654, ou seja, 24 anos de controle holandês no Nordeste. E esse momento, esse tempo, é considerado domínio holandês no Nordeste, certo? E ele instituiu o Brasil holandês. Na época da invasão, Pernambuco era a região mais rica da América Portuguesa. E perder Olinda e Recife, principais assim, fontes do açúcar, foi uma perda muito grande para Portugal, né? Mas, a partir de uma grande expedição holandesa, Olinda e Recife caíram nas mãos dos holandeses. 7 anos depois, 1637 até 1644, Maurício de Nassau, um príncipe holandês, governou o Brasil holandês. Foi o período de maior estabilidade da região, tá? Houve recuperação da economia açucareira por meio de empréstimos aos senhores de engenho. Como eu disse, a Holanda emprestava dinheiro para os senhores de engenho desde o início da colonização, desde o início da empreitada açucareira. Além disso, eles restabeleceram, na verdade, o tráfico de escravizados africanos. Como eu disse, eles estavam atacando, os holandeses atacavam as ilhas atlânticas de Portugal e as feitorias de Portugal na costa ocidental africana. E com o domínio aí do Nordeste brasileiro, especificamente Pernambuco, houve uma possibilidade do restabelecimento do tráfico. Também houve incentivo à produção de alimentos para abastecimento local, o que era muito interessante, porque no Brasil a gente tinha um problema de fome recorrente, porque as fazendas não produziam para abastecimento local, eles sempre produziam produto para exportar. Então havia pouco incentivo para a produção de alimentos locais para abastecimento do comércio interno. Além disso, Nassau implantou, na verdade, uma política de tolerância religiosa. Inclusive, foi no Brasil holandês que as primeiras sinagogas do Brasil foram construídas, tá? Ele também transformou Recife num centro administrativo, construiu a cidade de Maurícia, que era uma cidade com planejamento urbano, pontes, canais, ruas, calçadas, obras de saneamento, e ela representou uma das cidades mais organizadas da América colonial. Ele também atraiu artistas, cientistas e naturalistas para Pernambuco e produziu registros muito importantes sobre a nossa fauna e flora e sobre também a população brasileira, tá? Quando ele teve que voltar para a Holanda por causa de brigas internas lá entre os holandeses, ele foi demandado assim, chamado de volta. O Brasil holandês ficou numa situação de maior vulnerabilidade, o que permitiu o início da reconquista de Pernambuco, que durou aí 9 anos, de 1645 até 1654. Essa foi uma reação organizada contra o domínio holandês, que contou com a participação não só do governo, mas de proprietários rurais, militares e da população local. A causa dessa participação e dessa atuação contra o domínio holandês envolvia a insatisfação com os impostos cobrados, porque a Holanda estava com muitos gastos, estava lidando com alguns problemas internos, além de conflitos no Nordeste, conflitos na costa da África e os gastos de construção de um projeto de colonização. Isso intensificou vários conflitos militares no Nordeste e levou até a expulsão definitiva dos holandeses em 1654, tá? Apesar disso, a situação, juridicamente falando, não estava resolvida. Só foi resolvida em 1661, 7 anos depois do fim e da expulsão dos holandeses, com uma mediação realizada pela Inglaterra que resultou no Tratado de Haia, que encerrou o conflito formalmente entre Portugal e Holanda. Os termos do tratado mostram Portugal mantendo os territórios que tinha na América Portuguesa e os holandeses recebendo uma indenização pela retomada desses territórios. Gente, essa indenização foi cara,
muito cara e fez com que, para que ela fosse paga, impostos fossem criados e eles permaneceram aí sendo cobrados até o século XIX. Então foi assim, uma coisa tenebrosa. Algumas consequências das invasões foram o fortalecimento da defesa militar da colônia. Portugal ele teve que trabalhar para agora defender uma colônia que era bem valorosa e valorizada. E também houve a consolidação da ocupação portuguesa no território, o desenvolvimento de experiências de resistência local, incluindo táticas de guerrilha, o crescimento da importância estratégica do Nordeste açucareiro, uma fonte econômica indispensável, a ampliação do conhecimento sobre o território brasileiro. Uma das melhores coisas, pessoal, para se conhecer que antigamente se tinha para se conhecer um território era a guerra, porque não tem como você planejar uma guerra, estratégias de combate, de posição de exércitos, de cerco, você não consegue planejar isso sem conhecimento geográfico. Ainda que nessa época não existia geografia, tá? Como a disciplina que conhecemos hoje. Houve também a persistência dos conflitos que envolviam indígenas, africanos escravizados e colonizadores. Isso tudo estava incluído num cenário de conflitos constantes na colônia, tá? É uma coisa que a gente vai ver posteriormente. E também formou, principalmente no Pernambuco, uma tradição política e militar que iria influenciar e incentivar e fundamentar revoltas futuras, ok? Agora vamos falar de um tema do edital importantíssimo, dimensões econômicas e sociais da América Portuguesa, tá? A base da economia portuguesa era a economia açucareira, principalmente ali entre os séculos XVI e XVIII, mas eu ainda colocaria o XIX, o início do século XIX. A produção era baseada na plantation, caracterizada pela monocultura, pelo latifúndio, pelo trabalho escravizado. Tinha uma grande participação, gente, de capitais holandeses. Eles realmente financiavam, transportavam e comercializavam o açúcar. E a gente praticamente só produzia. Os principais centros produtores de açúcar eram Pernambuco e Bahia. E até 1763, Salvador foi o principal centro político e econômico da colônia. Isso mudou nesse ano, no período pombalino, por causa do ciclo do ouro, que fez com que o novo centro administrativo fosse o Rio de Janeiro, tá? Em meio a essa economia, existia a Sociedade do Açúcar, que era a sociedade que fundamentava a existência brasileira ao redor do açúcar e da produção de açúcar. O topo dessa pirâmide social era composto pela elite de senhores de engenho, muito ricos, muito poderosos, não necessariamente estáveis, tá? Muitas vezes eles perdiam o dinheiro deles, o investimento deles e decaíam, mas assim, costumava ser uma elite bem forte. Eram os homens bons, né? Eles estavam ali não só na liderança do comércio, mas também na liderança política nas câmaras municipais. Em lugares mais abaixo da pirâmide estão os lavradores de cana, que cuidavam da cana nas fazendas, ajudavam a colher a cana e eram pagos por isso, tá? Os artesãos, os trabalhadores livres e os libertos. Os libertos já ficavam mais embaixo, eram bem pobres, tá? Mas ainda assim estavam numa situação bem melhor do que as dos escravos. Havia uma absurda dependência do trabalho escravizado africano, tá? Não haveria plantation, não haveria economia açucareira sem escravizados africanos. Houve, ao longo do século XVI e XVII, uma transição da escravidão indígena para a africana. Os indígenas não se adaptaram e resistiram, e eles conheciam o território, então eles podiam fugir. Uma forma de resistência era o isolamento. E eles resistiram à escravidão no complexo açucareiro, e eles também eram protegidos por legislações e pelos jesuítas. Então, para substituir essa mão de obra, foi realizada a importação de escravizados africanos, que era mais fácil, entre aspas, controlar eles. Isso não tira a agência desses escravizados e nem as formas de resistência deles, tá? Que nós vamos falar mais pra frente. Era uma estrutura social, a da sociedade da Minas, marcada por desigualdade em todos os aspectos: social, racial, de gênero, econômico, enfim, e também por uma concentração de riqueza nas mãos dos senhores de engenho. Havia algumas atividades econômicas complementares, como a pecuária, e ela foi assim expandindo para o interior da colônia e ajudou, né, no processo de interiorização.
E essa pecuária envolvia a criação de gado, mais especificamente, tá? Ela era muito forte no sul, tanto é que, nossa, na hora de estudar outras situações ali do Brasil, Brasil Imperial, a gente vai ver a importância do gado para o sul, mas no Nordeste também ela era bem considerável. A produção de fumo era produzida junto das fazendas, tá? Era um produto de exportação muito importante. Ele era utilizado como método de barganha no tráfico transatlântico. E o fumo de melhor qualidade ia para a Europa, o de qualidade mediana ou inferior ia para a África. Havia essa divisão. Não houve, gente, uma classe média que surgiu a partir da plantação de fumo. Ele não era uma alternativa ao açúcar que a população leiga poderia usar. Não. Ele era plantado pelos senhores de engenho junto ao açúcar, em épocas diferentes da do açúcar, mas crescia junto com o açúcar e era vendido com açúcar, tá? O cultivo interno já era o da mandioca, que era para abastecer a população geral. Só que muitas vezes a mandioca não era plantada porque ela não era tão lucrativa quanto o açúcar e o pessoal passava fome. Isso aconteceu várias vezes, tá? A extração de madeira, principalmente do pau-brasil, complementou a economia colonial e levou ao desmatamento absurdo da Mata Atlântica, ok? Uma coisa que incentivou também a interiorização foi o bandeirismo. As bandeiras paulistas, elas adentravam o território brasileiro, elas incentivaram o conhecimento do território e até a descoberta do ouro, mas elas não tinham isso necessariamente como objetivo. O objetivo era escravizar indígenas, ok? Eles eram sequestrados, capturados e depois vendidos como escravos, principalmente no Sudeste. Também havia a busca por metais preciosos por causa das lendas aí, de que haveria muito ouro dentro do Brasil, e realmente tinha. Mas a principal fonte de informações do ouro era o conhecimento de que a América Espanhola havia sido extremamente lucrativa em relação à prata de Potosí, então devia ter alguma coisa na América Portuguesa. Então Portugal foi atrás para descobrir o que era, tá? Com a bandeira de Fernão Dias Paz, foi uma bandeira muito interessante porque abriu uma rota essencial para chegar até Minas Gerais, tá? E foi a base da descoberta das minas de ouro. Apesar de que o próprio Fernão morreu antes de achar o ouro, e era o sonho dele achar o ouro, mas acontece. Essa descoberta do ouro em Minas Gerais no final do século XVII deu início à corrida do ouro com uma imensa migração de portugueses vindo de Portugal e de colonos e brasileiros ao redor da colônia indo para Minas. Tanto é que Minas foi a região, a província, a capitania, enfim, mais populosa do Brasil durante muito tempo. A Primeira República ainda estava lá e eu acho que até, pelo menos a República Liberal, até São Paulo aí desbancar. Posso estar errada, mas se eu não me engano é isso. E houve essa migração, inclusive Portugal teve que impor restrições à chegada ou à saída de portugueses, porque em um período de 50 anos, 600 mil portugueses chegaram no Brasil. É uma loucura, né? Um número bem alto. Também as primeiras vilas mineradoras, como Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, Mariana e Sabá, foram formadas e fundadas. Então, isso é bem interessante. Em Cerro Frio, depois, foi descoberto diamantes e toda essa riqueza tornou Minas Gerais o principal centro econômico da colônia. E as consequências para isso, a principal é o deslocamento do centro econômico do Nordeste açucareiro, já em decadência, para o Centro-Sul. E, em sequência, a capital, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Foi uma medida de Pombal. E houve uma maior integração econômica entre as regiões da colônia, porque essa mudança repentina para as minas demandou de quem estava lá nas minas produtos como materiais de sobrevivência, transporte, alimentação, roupas, enfim. E isso fez e principalmente escravos. Isso fez com que houvesse uma transferência de recursos do Nordeste e também do Sul para as minas e vendas ali
interregionais. De Minas saía o ouro e entrava esses produtos. E de fora chegava o ouro e saíam os produtos, entendeu? O Sul mesmo, ele era um grande vendedor aí de mulas, de charque, de um monte de coisa. Isso fortaleceu o mercado interno e o comércio interregional. E a produção de ouro também foi massiva, não ultrapassou o açúcar, tá? Nenhum outro produto, gente. Assim que o açúcar chegou em primeiro lugar nas paradas de sucesso dos produtos da colônia, nenhum outro desbancou ele até o café, ok? Mas assim, foi bastante ouro e deu bastante dinheiro para Portugal. Metade desse dinheiro ficou em Portugal, outra metade foi para Inglaterra, pagar a conta. E assim, para evitar que houvesse contrabando de ouro, que nem acontecia nas minas de Potosí, a coroa criou mecanismos rígidos de fiscalização, arrecadação, muitas regrinhas sobre quem podia entrar e quem não podia entrar na área das minas. Ela tentava censurar o máximo possível informações sobre as estradas que levavam até as minas, cobrava o quinto de toda a produção aurífera, né? Que é o quinto valor do que era produzido, aplicava o imposto de captação sobre escravizados mineradores, isto é, o imposto por cabeça. Logo, se você, por exemplo, é um minerador e você tem 2 escravos à sua disposição, você vai pagar 3 impostos de captação. Também instalou casas de fundição, então o ouro comercializado devia passar para essas casas de fundição. Instalou registros e postos de fiscalização e tudo isso com o objetivo de combater o contrabando de ouro, tá, pessoal? A escravidão, gente, ela foi uma instituição central na sociedade das minas, e o trabalho do escravizado nessa sociedade era realizado em engenhos, em minas, em cidades, em atividades de ganho. Era uma instituição central. A estrutura social colonial da sociedade das minas era marcada por uma hierarquia social e racial muito forte, tá? A gente tinha aquela elite de senhores de engenho, grandes comerciantes, mineradores, senhores de engenho, grandes comerciantes, e os mineradores ficavam mais embaixo, tá bom? Havia restrições sociais e políticas muito fortes para os libertos, que eram os escravizados que conseguiam a alforria, para os mestiços, os indígenas e os negros, no geral. E a própria... Só um segundo. Não, aqui tô falando da estrutura social colonial como um todo, tá? Mas sim, tudo isso que estava nas minas também estava fora. A hierarquia social, racial, elite formada senhores de engenho, critério da pureza de sangue. O critério da pureza de sangue, pessoal, é assim. Você tem que ser católico. Não pode ser cristão novo, que era judeu convertido, tá? Então, se você fosse judeu novo, você não tinha acesso a cargos e a privilégios que os católicos tinham, como acesso a câmaras municipais, tá? Grupos econômicos já brigaram, levou a guerra dos mascates, também teve a guerra dos emboabas nas minas, foi um caos. A produção aurífera teve o apogeu entre 1733 e 1748. A partir da segunda metade do século XVIII, teve uma queda da extração, tá? O ouro parou aí de ter a posição central no comércio já no século XIX, no início dos anos 1800. Isso aí, a coroa já estava quase para chegar aqui no Brasil. Mas mesmo com esse declínio e essa pequena decadência, e algumas regiões das minas ficando mais pobres, a Minas Gerais foi um estado que, no caso, uma província, uma região, que conseguiu diversificar a sua economia durante todo esse processo. Ela conseguiu investir em agricultura, em pecuária e em manufaturas. Sim, estradas de ferro ainda não, mas manufatura já. Ela não entrou, então, numa decadência generalizada, mesmo com as jazidas esgotadas. Então, isso é interessante. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709, entre os paulistas e os forasteiros, pelos controles das minas, tá? Os forasteiros eram chamados de emboabas e eles envolviam os portugueses e os migrantes de outras regiões. Eles foram brigar, porque os paulistas falaram que não era para eles terem controle das minas. Quem tinha que ter eram os paulistas, que eram os bandeirantes, e eles tinham direito. No final, os emboabas receberam sim o direito de explorar, e a coroa se meteu na situação e aumentou o controle sobre as minas.
Mas houve a criação da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709, que deu um pouquinho de controle político para São Paulo nesse contexto. A Minas Gerais só foi se tornar uma capitania autônoma em 1720. Então isso é interessante, tá? A sociedade mineradora era predominantemente urbana e era bem mais diversificada que a açucareira, o que é legal, porque o Brasil tinha uma cultura rural, muito rural. Havia migrantes de várias regiões da colônia, migrantes de várias regiões de Portugal. Então, isso tudo criou um cenário cultural muito rico, muito diverso. Manifestações artísticas e culturais barrocas ali foram desenvolvidas. Inclusive, um destaque bom são o trabalho das irmandades religiosas e o trabalho de Aleijadinho, tá? E também houve muita miscigenação e o aumento de alforrias. Regiões com maior desenvolvimento econômico e prosperidade costumavam ter maior número de alforrias do que regiões em decadência, tá? Voltando aqui para a escravidão na América Portuguesa, gente, era a base da economia açucareira e mineradora. Havia muitos africanos e afrodescendentes aqui no Brasil, na população colonial. Era muito mais da metade da população, com exceção da população de São Paulo, que tipo, era 52% de brancos. Haviam várias categorias, tá? De pessoas negras. Tinha os boçais, que era aquele negro escravizado que tinha acabado de chegar, ainda não falava a língua e não estava adaptado aos costumes do Brasil. Os ladinos eram os que já falavam português e já tinham se adaptado. E os crioulos eram os descendentes de africanos que nasciam aqui. Eles trabalhavam... Ó, agora sim eu entendi. Essa parte veio pra cá e eu não tinha visto, olha só. Eles trabalhavam em todos os lugares, tá, pessoal? Tinha trabalho nos engenhos, que também havia divisões específicas. Trabalho no campo, trabalho na moenda. Cada trabalho era específico, um tá às vezes mais difícil que o outro. A apostila detalha bem e o livro de História do Brasil de Boris Fausto também, para quem não puder comprar a apostila e conseguir achar ele online. Não estou recomendando pirataria, por favor, YouTube, não me censure, estou apenas dando ideias. Nas minas havia também trabalho, muito pesado, inclusive. Nas cidades havia todo tipo de trabalho, serviço doméstico, venda, atividade de ganho e, dependendo de caso, até mesmo prostituição, que era muito triste. Mas normalmente, pelo menos pelo que eu li, era mais questão de tipo oferta de serviços e venda de serviços de bens, tá? E a escravidão era central na organização da sociedade brasileira da época, tá? Eu vou deixar essa aula aqui de povos indígenas para a próxima. Estamos aqui, acho que na aula 6 já. Muita aula, gente. Tô tentando fazer aulas curtas de meia hora para que a gente consiga avançar de forma mais ativa pelo edital. Como vocês podem ver, o Brasil colonial tem muito assunto, é muita coisa, porque são 300 anos aí de história. 308, não, 322 anos de história. Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, mas a gente vai avançando. De pouco em pouco a galinha enche o papo, tá? Até a próxima aula, pessoal.